tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um momento da Hora da Prece. O primeiro momento da Hora da Prece do ano de 2022. Possamos estar ainda mais juntos, ainda mais próximos, possamos fazer um ano diferente, melhor. E assim, para iniciar este momento, vamos fechar os nossos olhos, se assim nos sentirmos à vontade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade. Agradecemos por mais um ano, por mais uma oportunidade de vida. Agradecemos por mais um momento da Hora da Prece. Agradecemos pelo ano que passou de 2021, por todos os aprendizados, por todas as dificuldades, por todos os ganhos que tivemos. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado pelo nosso lar. Obrigado por nos permitir sentir o cheiro das flores. Obrigado, Mestre, por nos permitir conhecer a doutrina espírita.
Mestre amado Jesus, ilumina os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que neste momento estão em leitos de dor, nossos irmãos que estão em hospitais, em penitenciárias, possam ser amparados por Tua luz, por Tua bênçãos, por essa energia de fraternidade que paira o nosso planeta Terra. Que a Tua paz, Mestre amado Jesus, permaneça com cada um de nós. E que assim te pedimos a permissão para iniciar a primeira hora da prece do ano de 2022. Que assim seja. E para iniciarmos o momento da hora da prece de hoje, vamos ler uma mensagem do livro Justiça Divina de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem número 2, intitula-se Hoje Ainda. Não esperarás pela fortuna a fim de servir à beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Cede hoje ainda a pequena moeda de que dispões em favor dos necessitados. O vitém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1 milhão, indefinidamente sepultado no cofre. Não requestarás a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitas vezes, na porfia da conquista de lauréis para a inteligência, desajustarás debalde a própria cabeça. Ampara, hoje ainda, o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve a explicação que induz alguém a libertar-se da ignorância, vale mais que o diploma nobre, guardado inútil. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura da autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. Acende hoje ainda para essa ou aquela criança extraviada a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino a buscar o melhor vale mais que a posição brilhante sem proveito para alguém. Não solicitarás feriado para socorrer os aflitos. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança, no consolo aos que choram, vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. Não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguardes santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Comecemos a cultura das boas obras hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Veja que mensagem maravilhosa e que vem nos esclarecer e nos dar essa força de vontade para nos modificarmos hoje ainda. Principalmente nessa passagem do ano em que sempre falamos que no próximo ano vamos fazer isso, no próximo ano vamos fazer dessa forma. E hoje, estamos iniciando o ano está começando. Então não vamos esperar para o próximo, não vamos esperar depois do carnaval, vamos começar agora. Se eu colocar uma meta, que possamos começar hoje ainda. Se eu quiser me modificar, que eu comece a me modificar hoje ainda. Se eu quero ajudar alguém, que eu busque ajudar alguém hoje ainda. Vamos aproveitar o hoje, vamos aproveitar o presente, vamos aproveitar o agora, que é a chance que nós temos de nos modificarmos, de nos transformarmos
nessa escola terrena. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com cada um de nós. Cante alegria, semeia paz, trabalhe com fé. Deus nos ampara, não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso porvir. Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Maior Espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Cante alegria, semeia paz, trabalhe com fé. Deus nos ampara, não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso porvir. Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, pé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Maior Espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, pé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Maior Espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Olá, que todos sejam bem-vindos a esse encontro da Hora da Prece, neste primeiro domingo do ano de 2022, onde juntos aqui vamos aproveitar as orientações que estão contidas nesses dois itens do Evangelho, que são itens 5 e 6 do capítulo 17, Sede perfeitos. Esses itens que tem como tema a parábola do semeador. Nada melhor para nós que vamos, com um novo ano pela frente, o primeiro domingo, o segundo dia desse novo ano, onde de alguma forma renovamos os nossos esforços, as nossas esperanças para fazer um mundo íntimo melhor. E para esse mundo íntimo nós
que estamos, abraçando a mensagem espírita, já sabemos que esse mundo íntimo que precisa ser melhor, que precisa ser perfeito, só depende de nós. Então, um tema como esse de hoje vem, de alguma forma, nos ajudar a sermos mais capazes. Então, vamos aqui à leitura do Evangelho, capítulo 17, item 5 e 6. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram muitas pessoas, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira, e lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, que cresceram e a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está lá em Mateus. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende. E dá fruto, e assim um dá 100 e outro 70, 60 e outro 30 por 1. Isso também está lá em Mateus. E Allan Kardec vem aqui abaixo, esclarecer um pouco, com mais detalhes, o que queria mostrar esta parábola aí de Jesus trazida por Mateus. Ele começa assim: Jesus, na sua missão de revelar as leis divinas à humanidade, a fim de auxiliá-la no seu progresso material e espiritual, sendo o professor por excelência, usou muito do recurso didático da parábola, que é a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Por 2 motivos importantes. O primeiro, para melhor esclarecer seus ensinos, e o segundo, a fim de que as pessoas que não tinham ainda a maturidade espiritual para compreendê-los, guardando as pequenas histórias em suas mentes, pudessem mais tarde, não importa quando, refletir sobre elas. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, facilitando aos cristãos o conhecer-se a si próprios, colocando-se no item adequado à sua condição espiritual, na classificação feita por Jesus. Pela explicação do Mestre, pode-se saber se, após conhecer a sua mensagem, continua o homem à beira do caminho, rejeitando a semente divina,
ou se permanece nas pedras da sua imperfeição, que impede o acionamento da boa vontade, ou se permanece nos espinhos do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da ambição, abafando a semente divina, ou se abre sua mente, seu coração, dilatando a boa vontade em permanecer no caminho da boa nova, que já não é tão nova, compreendendo finalmente. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, pela vivência dos seus ensinos. Olha, tem uma diferença aqui muito interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, pela vivência dos seus ensinos, né? Seguindo os seus passos, né? Se esforçando para praticar esses ensinos. Pelos frutos produzidos por quem os compreendem, ou aceitam e esforçam-se por viver de acordo com eles. Allan Kardec, no seu comentário, faz uma comparação entre essa parábola e os espíritas, nas suas diferentes categorias que vimos no estudo anterior. É o máximo essa comparação. Vamos lá. A semente caída na beira da estrada é o símbolo dos espíritas que se apegam aos fenômenos materiais, apenas como objetos de curiosidade, sem lhes perceber as consequências intelectuais e morais. A caída nos pedregulhos simboliza os espíritos que se entusiasmam com as comunicações, satisfazendo sua imaginação, mas, após ouvi-las, continuam indiferentes como antes. A caída nos espinhos representa os espíritos que acham os conselhos via mediunidade, os ensinos espíritas, muito bons para aplicá-los aos outros. É a mesma coisa quando diz: meu marido deveria estar aqui para ouvir estes conselhos. Não, os julgando necessários para si próprios. A semente lançada em terra boa simboliza os espíritas que, ao conhecerem a doutrina, seja por qual meio for, percebem a sua importância na revivescência do verdadeiro cristianismo e se empenham no seu estudo perseverante, ao mesmo tempo que se interessam por praticá-la em si, no seu lar, no seu trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar em que estejam. Esses poderão produzir, no decorrer de sua existência, com a semente recebida, 30% ou mais, como disse Jesus. Esse é muito claro, né? Essa comparação em toda a nossa vida, né? Nós, o interessante, né, depois dessa leitura, e fica aqui a sugestão para que depois possamos ler com mais calma em casa, né, capítulo 17, itens 5 e 6, e pegar essas parábolas e entender essa alegoria, entender onde nós nos encaixamos, identificando isso e ver onde podemos, o que fazer para nos encaixar na melhor parte, que é aquele espírito aqui, aquele que, né, entende, absorve e vai para a prática, não se torna indiferente, ou aquele espírita, né, que acha, que procura a casa espírita ainda cheio de comportamentos supersticiosos, né, onde achando que, né, as manifestações espíritas, as comunicações espíritas é que vai facilitar, né, a nossa caminhada nesse mundo ainda cheio de maldade, porque ainda somos maus, né? Então, onde é que nós nos encaixamos? O cristianismo, tá, bem falado aqui nessa leitura de hoje, ele ainda não é conhecido pela grande maioria de nós, pela grande maioria da nossa população. E nós fazemos parte dessa população. Essa parábola das parábolas, né, como diz aqui Kardec, é para que possa
nos chamar a atenção, para que possamos nos apressar de alguma forma em conhecer as mensagens de Jesus e entendê-las, para que assim possamos perceber de alguma forma a importância de sua prática, porque senão seremos ainda aqueles que procuram, né, as promessas fáceis, tá? Para que possam de alguma forma falar em nome de Jesus, né? Ou seja, promessas fáceis para falar em nome de Jesus existem muito por aí ainda, né? Isso sempre existiu e continua existindo, né? Promessas fáceis, né? Ou seja, aquelas promessas que bastam comportamentos exteriores de diversas maneiras, né? Basta a vinculação religiosa, basta comportamentos supersticiosos, né? De adoração, de fazer assim, fazer assado. E em nenhum momento fala-se, né, na construção do templo do amor e da caridade dentro de nós. Então é isso que temos que tomar cuidado para que a gente saia desse momento de indiferença com a mensagem do Cristo, tá? Porque se somos, no mínimo, simpatizantes da mensagem espírita, se nós não procurarmos tratar Jesus como mestre e praticar os seus ensinos, tá? Não conhecemos ainda a mensagem espírita e muito menos a mensagem de Jesus. Jesus, se somos espíritas, se somos no mínimo simpatizantes, se somos simpatizantes da mensagem espírita e não procuramos, né, interiorizar para entender e praticar a mensagem do Mestre Jesus com a luz que a doutrina espírita traz sobre ela, tá? Podemos nos olhar no espelho e dizer: eu não conheço Jesus, eu não conheço a mensagem espírita, apesar de me dizer espírita, apesar de me dizer cristão, eu não conheço o Cristo. Então, pode parecer duro, né? Pode parecer muito direto, pode parecer muito tocante, mas é a verdade. Quem conhece Jesus, quem conhece a essência da mensagem espírita, percebe que o esclarecimento é o que tem de mais importante para que possamos adquirir para praticar. Não existe superstição, não existe mágica, né? Por isso estamos falando da parábola do semeador, aquele que semeia. E aí, nós pegamos o quê, né? Estamos semeando o quê? Para colher o quê? Né? Então, são reflexões que precisamos fazer para que também possamos sair dessa coisa meio robótica, né? Assim, você tem que fazer isso. Não, nós precisamos refletir, sentir a mensagem do Mestre Jesus com a luz da doutrina espírita para poder, de uma vez por todas, sermos cristãos. Não cristãos de falácias. Não cristão de moldes, né, exteriores, né, que existe também. Não, cristãos do pensamento, na maneira de agir, na maneira de olhar para as pessoas, na maneira de tentar ser uma pessoa melhor em um mundo ainda, né, capaz de nos ajudar a fazer muito mal, porque esse mal de alguma forma mora dentro de nós. Então, a vigilância para que possamos impor dentro de nós a vontade de ser mais, de ser esse cristão que conhece o Cristo. E o cristão que conhece o Cristo, ele jamais será aquele, né, apenas de falácia, vai ser aquele apenas de superstição. Não será. Aquele cristão que conhece o Cristo será aquele que vivencia os seus ensinos, que cala quando precisa, que compreende o erro do próximo. O cristão que conhece o Cristo é muito mais
do que muito daqueles que se dizem cristãos. O espírita que conhece o Cristo é muito mais do que aqueles que se dizem espíritas, porque o espírita que conhece o Cristo, ele é um cristão. Ele já percebe que a mensagem espírita é muito mais do que as manifestações espirituais, mediúnicas, né, que através da mediunidade é muito mais. A explicação, a mensagem espírita é muito mais do que tudo isso. A mensagem é para que a gente possa semear o que há de melhor. Só depende de nós. Este ano se inicia. Fica aqui a sugestão para que possamos refletir sobre esse tema de hoje e, quem sabe, olhar para dentro de nós e traçar um novo caminho diante desse ano que se inicia agora. Fica aqui a sugestão. Os espíritos estão trabalhando e torcendo para o nosso progresso espiritual. Só depende de nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos à Hora da Prece. Meu nome é Ana Paula e hoje nós vamos estudar no Livro dos Espíritos o tema Casamento e Celibato, que está no capítulo 4, pertencente à Lei de Reprodução. Perguntas 695 a 699. E Kardec já começa conversando com os espíritos, perguntando se o casamento, ou seja, união permanente de dois seres,
é contrário à lei natural. Primeiro precisamos entender por que Kardec coloca o casamento na perspectiva de indissolúvel. Vamos lembrar que na época de Kardec não existia o divórcio, não existia inclusive a união estável. Nós estamos falando de uma instituição muitas vezes religiosa, muitas vezes cheia de dogmas, e que essa instituição era indissolúvel. Então a pergunta dele era essa: o casamento, ele é indissolúvel? E sendo indissolúvel, como está na nossa sociedade, isso é contrário à lei natural? Ou não? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então o casamento é um progresso. Isso não significa que ele vai ficar como leis, né, uma instituição civil, ele devesse ficar preso pelas mesmas normativas ao longo dos séculos, porque a sociedade evoluindo, a perspectiva do papel da mulher, a visão sobre os relacionamentos, era natural que as instituições elas também evoluam, né, ou evoluíssem como aconteceu. Então, nós temos uma evolução hoje. Olhar para o casamento na perspectiva de hoje é diferente um pouco de olhar para o casamento na perspectiva de Kardec, que era indissolúvel. Muito bem. Então, os espíritos olham e dizem: ok, se você virar para trás e for analisar a história da humanidade, como que eram os relacionamentos, como eram as instituições, como as pessoas ficavam juntas, você vai perceber que existe sim uma evolução. Então, o casamento é uma evolução. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E os espíritos respondem: o retorno à vida animal. O que seria a vida animal? Qual seria esta referência? Então, a gente vai precisar lembrar que existem animais, sim, que são monogâmicos. Existem animais que, uma vez é formado o casal, mesmo que um deles morra, o outro não vai formar um novo casal. É o exemplo da ararinha azul, é por isso que elas estão em extinção, né? Porque são muito caçadas e dependem muito do ecossistema, das florestas. Então, uma vez que morre um dos parceiros, o outro permanece solteiro, sozinho, o resto da existência. Mas a maioria dos animais, das espécies animais, o acasalamento é transitório, né? Aqueles animais eles se juntam enquanto dura o acasalamento ou o cuidado com a prole pequena, e depois as famílias se dissociam. Alguns mamíferos, como os macacos, permanecem com famílias, com grupos familiares bem gregários, bem concisos, um matriarcado, um patriarcado, existem relações diferentes entre os animais. Então, a ideia da gente abolir a instituição casamento para os espíritos é esse retorno a essa naturalidade, a essa animalidade. E o que Kardec comenta, então? A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes, como nós vimos da ararinha azul. Então, o que seria esse casamento, né? Além da instituição civil, que nós sabemos, né? Hoje nós temos o casamento e a união estável como alternativas, o casamento em si, na visão dos espíritos, na que nos diz o Evangelho, né, o que Deus uniu, o homem não separa, é basicamente bem definida por Joana de Ângeles no livro Amor, Imbatível Amor. Aqui, Joana, num capítulo chamado Casamento e Companheirismo, ela define casamento como resultado natural do amor entre pessoas, quando se tem por meta a comunhão física, o desenvolvimento da emoção psíquica, o relacionamento gerador da família e o companheirismo. Então, a união de duas pessoas, o casamento, é esse acordo que é realizado entre as pessoas com um objetivo comum,
um objetivo de crescimento não só material, mas principalmente de crescimento humano, enquanto ser humano, de crescimento espiritual. A ideia de companheirismo, de ser parceiro, não é aquela ideia romântica de que são felizes para sempre. Nós sabemos que existem os pequenos problemas do dia a dia, que pessoas que são criadas em núcleos familiares diversos, com regras de relacionamento, de convivência diferentes, ao se encontrarem em um lar, essas pessoas precisam de um período de adaptação e precisam ser capazes de manter o diálogo aberto, constante, para que se possa extrair daí algo positivo e o relacionamento continuar fazendo sentido. E essa liga é o amor. Esse amor que é muito mais do que o amor corpo, carne, eros, mas esse amor que é uma perspectiva mais ampla, que tem a ver com amizade, que tem a ver com diálogo, que tem a ver com companheirismo, com o lidar com o orgulho, com as próprias imperfeições, com a bagagem que se traz e a perspectiva de entender o nós como algo positivo, não mais o eu, não mais você, mas o nós, o estar junto, a dupla, que forma ou não, né, que pode formar esse núcleo familiar. E quando os filhos vêm de um jeito ou de outro, biológicos ou não, essa família, então, constrói a família espiritual aqui na Terra. Essa é a ideia, estar junto para crescer junto. É a ideia do casamento, que deve ser indissolúvel enquanto existir esse tipo de relacionamento. Os espíritos, então, né, prossegue no diálogo com Kardec. E na pergunta 698, o nosso querido mestre Lyonês, ele vai perguntar aqui. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? E os espíritos respondem, é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis, suas da natureza são imutáveis. E nós vimos que elas mudaram, né? Então nós vimos que o divórcio hoje é natural e até muito mais comum do que nós desejaríamos. Joana, ela fala conosco sobre isso. E ela diz que muitas vezes nós entramos nos relacionamentos sem a devida maturidade emocional, psíquica, que quando o relacionamento ele é pautado nessas imaturidades, muitas vezes nós trazemos para essa vida 2 dificuldades em lidar com a nossa psique, com os nossos traumas, com as questões materiais, econômicas, as questões culturais, elas acabam se tornando grandes empecilhos nesse encontro verdadeiro de almas. E o orgulho, muitas vezes, está por trás dessa incompreensão e se transforma o casamento num campo de batalha, onde a gente precisa estar sempre querendo ter a última palavra, a última vantagem. E isso, na perspectiva dos espíritos, não é casamento. Porque, mais uma vez, a gente reforça o casamento tem a ver com o amor, né? E se a gente for pensar no amor, como o Paulo coloca, né, o amor é paciente, o amor é compreensivo. Mas também há necessidade do auto-amor. Então, para que eu possa amar o próximo, é preciso que eu me ame. E me amar significa não querer sofrer, não é verdade? Então, o amor se contrapõe ao egoísmo. O egoísmo num relacionamento, ele o adoece. E é daí que vem a dissolução do casamento. Então, não é um papel que vai manter um casamento indissolúvel, mas sim a maturidade ou o desejo de crescer destes parceiros. Muito bem. Então, Kardec continua, né, vai continuar tratando com a ideia do celibato, mas antes de continuar, eu queria trazer mais um pouquinho de Joana, né, quando ela diz que o matrimônio ele é mantido pela amizade, que responde pelo intercâmbio emocional por intermédio do diálogo,
do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Veja, o casamento, então, este amor matrimonial, ele é uma via de mão dupla. Não existe um casamento quando é apenas um que ama desse jeito. Precisam ser os dois, para que se mantenha o pacto. O casamento é um pacto entre dois espíritos que se unem para formar esta família emocional e espiritual. Muitas vezes, nós conseguimos perceber que o casamento se transforma em algo que é muito desafiador, que traz sofrimento, que traz impactos emocionais. E quando a vaidade, quando o orgulho, o egoísmo falam mais alto em um relacionamento, ninguém sai incólume. As dores aparecem muito fortes, não só naquele que causa, né? Não só naquele que sofre, mas também naquele que causa a dor. Todo mundo sai com marcas psíquicas que precisarão depois de realinhamento. Por isso é importantíssimo o respeito nas relações interpessoais, entender o casamento como uma instituição, como uma parceria, um acordo que nós firmamos, seja ele na frente de um sacerdote, seja um com o outro, com testemunhas ou sem testemunhas, mas o mais importante mesmo, entre os dois atores. E é essa parceria que precisa ser fortalecida e renovada. Ela não é plasmada miraculosamente. Ela só sobrevive com o cultivo. O cultivo, como diz Joana, através do diálogo, através da doação, mas também da partilha. É dar e receber na via de mão dupla, um equilíbrio emocional, um equilíbrio psíquico. Ainda dentro do tema, né, nós vamos ter que pensar no divórcio, é o contraponto, né? O que faria então os espíritos se separarem? E a gente sabe que muitas vezes essa é a imaturidade. Como ninguém em sã consciência entra num casamento querendo dizer, ou dizendo assim, tá, tudo bem, eu vou dar um mês, se não der certo a gente separa. Porque isso aí é a prova de uma grande infantilidade emocional. Na verdade, a gente encontra outra pessoa e escolhe morar com ela, viver com ela, dividir a vida, compartilhar, porque a gente quer que dê certo, né? Mas algumas vezes não é possível, algumas vezes os empecilhos emocionais, econômicos, culturais são tão fortes que, infelizmente, não é possível. E é importante que a gente consiga alcançar essa maturidade emocional para ter relacionamentos equilibrados e abertos e muito claros, em que a gente possa estar ali, né, de fato, com honestidade, se doando dentro do processo. Quando não for mais possível, infelizmente nos diz, né, o Evangelho, o que Deus não junta, então é fácil de separar, ok? Então, assim, é a ideia de que a gente deve estar no relacionamento quando ele é positivo, quando ele nos faz bem. Mas muitas vezes também questionar se o que às vezes eu não estou aqui, qual é a minha parte, o quanto o meu orgulho está falando para que esse relacionamento não seja saudável. Não é simples, não existem receitas, mas é preciso ter bastante clareza e autoconhecimento dentro desse processo, de qualquer processo relacional. O amor precisa estar sempre na nossa mente. O casamento é uma grande expressão do amor. A família é uma expressão do amor. É onde a gente começa, é a base da sociedade. A gente aprende a amar uns ao outro nessa convivência diária, pelos anos que temos pela frente, se conseguimos nos dedicar, né, a esse outro, a esse próximo, aos filhos que a vida nos traz, a gente começa a entender como se dedicar
à sociedade, à humanidade. É por isso que os espíritos, de modo geral, identificam a família como o cadinho, como a célula inicial da sociedade. Uma família equilibrada vai trazer indivíduos equilibrados para a sociedade. Então, Kardec, ele continua questionando aqui na 698 sobre o celibato. Então, o que é o celibato? Eu resolver que eu não vou ter nenhum relacionamento, não vou ter filhos, eu vou viver sozinho a minha vida, né? Seja ela dedicada ou não ao próximo. E os espíritos, então, conversando com Kardec, que pergunta: o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Então eu decido, eu escolho, e eu não vou ter filhos, eu não vou casar, e eu vou viver minha vida sozinho. E os espíritos respondem: não. E os que vivem assim, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Então, o egoísmo, em qualquer relacionamento, já não é legal. Né? Em termos de evolução, de melhoria espiritual, a manifestação do egoísmo, ou o egoísmo como mola propulsora para qualquer decisão, desalinha com as leis divinas de amor, justiça e caridade. Portanto, se a minha opção de ver, é porque eu não quero, porque eu não sou capaz de me dedicar a ninguém, de abrir mão de um espaço no guarda-roupa pelo outro, se eu não sou capaz de entrar num diálogo para chegar a um intermeio que não seja a minha vontade, não seja a vontade do outro, mas que seja a nossa vontade, que seja uma construção coletiva. Se o egoísmo fala primeiro, então eles já apontam: olha, existe algo que precisa ser tratado, existe algo que precisa ser refletido, porque o egoísmo é o ismo é uma doença, é um adoecimento desse ego. Mas Kardec disse: ora, mas não tem aquelas pessoas que se dedicam, que optam por não formar família e na verdade, tratar a humanidade como uma família espiritual? Aí temos o exemplo de Irmã Dulce, no Brasil, como uma grande trabalhadora, né, dedicada ao próximo. E ele pergunta assim: o celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? E os espíritos respondem: ora, mas isso é diferente, porque o que a gente estava falando era do egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório. Quando é para o bem, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não pode se contradizer nem achar o mal que fez, comenta Kardec. Não pode, pois, ver um mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui, pela renúncia, as alegrias da família. Um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo leva o homem acima de sua condição material. Então, ao escolher uma vida de dedicação ao próximo e não formar um núcleo familiar, mas compreender a humanidade como toda essa família, na verdade isso seria um sinal de maturidade espiritual. E é aí que a gente vem em estágios, você não alcança isso de uma hora para outra, né? Então, espiritualmente, emocionalmente falando, a gente começa sendo filho. Depois a gente cresce e começam os nossos relacionamentos interpessoais, a gente começa aprendendo a ser amigo, familiar, primo. Depois a gente aprende a ter esse relacionamento, a ser pais, a ser parceiro, a ser companheiro. E aí a gente vai crescendo emocionalmente através das encarnações até podermos chegar nesse momento psíquico, espiritual, que a gente entende que o coração comporta a humanidade toda e que é pouco se dedicar apenas a uma pessoa, mas que a gente tem potência para poder se dedicar a toda uma humanidade, a todo um grupamento social. E nós vamos ver então os grandes exemplos: Francisco de Assis, né? Irmã Dulce, como eu já falei, aqui no Brasil, grandes exemplos. O próprio Divaldo Franco, né, que adotou tantas crianças, que formou uma grande família. Nós temos exemplos de espíritos
maravilhosos que passaram encarnações dedicadas inteiramente à humanidade, porque o seu coração já era grande demais para caber uma humanidade inteira. Esse é o nosso destino, meus irmãos. Um dia chegaremos lá, um dia seremos anjos, já diz a música. E aqui então eu me despeço por mais um estudo do Livro dos Espíritos, desejando a todos um feliz 2022, repleto de luz, de aprendizado e de autoconhecimento. Como nos diz Joana, entender o amor a partir de nós mesmos, entendendo que nós somos filhos de Deus, que nunca estamos sozinhos e fomos criados para a coletividade. Todos somos capazes de amar, trazemos dentro de nós essa centelha luminosa que o Pai nos trouxe, que o Pai colocou em nós e precisamos, pois, através das encarnações, cultivá-la. Temos a potência, temos a capacidade, cabe a nós então a decisão. Muita paz e muita luz. Você pode crer, comece hoje mesmo
Meus irmãos, vamos agora nos preparar para o passe. Procuremos acerenar os nossos corações e os nossos pensamentos, buscando auxílio na respiração lenta e profunda. Mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus, enviando para nós, por meio de seus emissários, espíritos amigos, as suas abençoadas energias que nos estimulam aos bons pensamentos e aos bons sentimentos, que acalmam o nosso coração, que nos dão força e coragem para seguir na nossa caminhada. Ao inspirarmos, procuremos sorver todas essas energias. Percebamos a ação desses bons fluidos no nosso corpo físico, alcançando cada célula, preenchendo também todo o nosso espírito, deixando-nos serenos e confiantes de que tudo irá se acertar, porque tudo está nos desígnios de Deus. Agradeçamos ao Pai este momento. Agradeçamos as lições hoje aprendidas na hora da prece. Agradeçamos pela oportunidade da encarnação, por todos os benefícios que nos cercam, por nossa união em Cristo. E sigamos confiantes de que a nossa caminhada está sendo sempre amparada pela espiritualidade amiga. Nós não estamos sós em nenhum momento, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Nós poderemos ter essa certeza. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações durante toda a semana. Assim seja.